Programa Fé em Ação. Oferecimento Emplacar Fábrica de Placas. Queridos paroquianos e paroquianas da paróquia Santo Antônio de Pinhalzinho, nosso abraço fraterno a todas as comunidades aqui de Pinhalzinho, como também de Nova Erechim. Estamos aqui na TV A Sua Voz para sempre trazer uma mensagem, uma palavra de conforto às famílias enlutadas e, por outro lado, também agradecer pelo Deus da vida por este mês em que muitos acontecimentos foram se constituindo em nossa paróquia. De modo especial, celebramos Santo Antônio em missão, justiça e paz se abraçarão, nosso abraço fraterno à comunidade da Igreja Mãe, aqui da Igreja Matriz, um momento gratificante em que as pessoas se doaram, trabalhando muito em prol também da comunidade cristã. A comunidade cristã é um sentido em que nós também nos fazemos como cristãos, porque ali nós compartilhamos a nossa fé, a nossa tradição, os nossos costumes. O pessoal desde cedo estava com saudades de ajudar a comunidade, vieram com alegria, vieram com sabedoria naquilo que eles sabiam fazer. Muitas pessoas já trabalharam 20, 30 anos nesta festa. Mas também o tríduo que nós celebramos, a participação das crianças, da catequese, das pastorais que se envolveram aqui na nossa paróquia, na Igreja Mãe. Então, muito obrigado por este momento tão importante, já que a festa, já que a celebração da vida também se dá no encontro. No último dia 16 também celebramos o corpo e sangue de Cristo. Quero trazer presente o sentido que tem esta festa, esta aliança que começa lá no Antigo Testamento, em que o Dom Odelir já diz em seu texto, era um sinal do sacramento em busca da terra prometida. Durante 40 anos, muitos cristãos posterior à vinda de Jesus lembravam que a travessia do deserto marcou a tradição, marcou a cultura. Portanto, agora celebrar Cristo sem o Antigo Testamento muitas vezes se torna em vão a gente perceber que Cristo somente está na hóstia e não está na história. Portanto, o Dom Adelir lembra que é importante resgatar o sinal do acontecimento histórico desde a tradição do povo judeu para celebrar com mais dignidade também a Santa Eucaristia. É na Eucaristia que nasce e vive a Igreja, diz Dom Odelir, no sangue e na água que jorram do seu corpo, concretizados na água do batismo e na força do sangue derramado. Ou seja, a luta da sobrevivência dos povos, das culturas, também para termos a dignidade humana. É a prática da caridade fraterna, diminuindo o sofrimento das pessoas à margem das condições mínimas para a sua sobrevivência. Então, o povo sofrido também é sinal da Eucaristia de Jesus. E é na força da Eucaristia, da palavra, que nós conseguimos enxergar, diz aqui o texto, o irmão, a irmã. Ou seja, nós somos uma igreja solidária quando nós olhamos para o irmão, para a irmã, que precisa também do nosso apoio. Então, a festa do corpo de Deus é a festa principalmente da vida, para dizer que nós somos peregrinos e que a Eucaristia nos fortalece na vida.
E eu também acabei escrevendo o texto para o nosso jornal. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, para trazer presente algumas ideias aqui já de Paulo na carta aos Coríntios, que vai dizer que todo aquele que comer o pão ou beber do sangue de Cristo, do cálice do Senhor, será coroado de alegria e de paz e vai se fortalecer na sua vida. E aí, como diz o texto novamente de Paulo, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então a Eucaristia não é uma presença paroquianos estática, mas ela é dinâmica, ou seja, a hóstia consagrada, ela não é estática, mas ela é dinâmica, porque a pessoa que comunga o corpo e o sangue do Senhor faz com que este mesmo sangue, essa mesma carne se dá na dinâmica da vida, porque a pessoa ela será fortalecida para vivenciar na realidade e no mundo. Portanto, a Eucaristia ela nos faz ser uma pessoa que busca viver a dinâmica da vida no encontro com o irmão, no encontro com aquela realidade que nós vivenciamos constantemente. Portanto, a hóstia consagrada, ela tem a sua dinâmica em que o sujeito que a toma participa do mundo social, participa das realidades presentes principalmente. Então, ao comungarmos o corpo e o sangue do Senhor, nós nos tornamos uma igreja missionária, uma igreja peregrina que vai ao encontro dos irmãos e das irmãs, principalmente aqueles que passam por alguma necessidade. Então Deus não está lá nas alturas, está presente no meio de nós, porque Ele nos enviou o Espírito Santificador. E ao enviar o Espírito Santificador, pela Eucaristia, Ele se faz presente na realidade e na existência humana. Portanto, meus amigos da mesma fé, a Palavra de Deus e a Eucaristia, elas formam uma comunhão fraterna, porque da Palavra de Deus nós tiramos uma lição de vida. E ao tirarmos essa lição de vida, nós comungamos, colocamos sobre o altar do Senhor e nos fortalecemos. E mais ainda, a Eucaristia é para todos aqueles que se sentem preparados para viver a dinâmica de Jesus Cristo, a dinâmica do amor e da fé. Então a Eucaristia não é somente para aqueles que são puros do coração, mas também aos pecadores que têm necessidade de estar em comunhão com Cristo e fortalecer e criar uma mudança de vida para viver intensamente a sua vida. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, quer dizer também que Cristo está nas dores humanas, está no pecador, está nos limites da sociedade moderna. E ao se fazer carne, Ele quer caminhar conosco, como aquele texto do caminho de Emaús, em que Jesus, ao partir o pão, os discípulos, os apóstolos reconhecem Ele. E ao reconhecerem Ele, eles tomam a iniciativa de continuar a sua missão, a anunciar o Cristo ressuscitado, o Cristo que se faz presente na vida humana constantemente, no trabalho, no convívio familiar e nas comunidades cristãs. Então, dizer que celebrar o corpo e o sangue do Senhor é dizer que a nossa fé ela está embasada nesta partilha, nesta comunhão fraterna entre a Palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, mas também a Eucaristia, que é o alimento sagrado em que nós estabelecemos a comunhão com Jesus. Vamos fazer um breve intervalo e posteriormente voltaremos
para conversar mais com vocês. Programa Fé em Ação. Oferecimento Emplacar Fábrica de Placas. Emplacar placas automotivas, inovação e serviço de qualidade. Nosso trabalho é com materiais homologados pelo Inmetro, profissionais capacitados pelo Detran e a confecção da placa é feita na hora. Emplacar Placas. Programa Fé em Ação. Oferecimento Emplacar Fábrica de Placas. Queridos paroquianos, é bom estarmos com vocês sempre para fortalecer a nossa fé, o nosso convívio, a nossa amizade. E é muito bom viver em comunidade, celebrar, estar juntos com vocês. A comunidade é que fortalece a nossa fé e o nosso convívio, como também o ambiente familiar e o nosso trabalho do dia a dia. Eu quero trazer presente nesta segunda parte da nossa reflexão o texto das bem-aventuranças, em que Jesus, ao ver as multidões sedentas, sentou-se e os discípulos começaram a se aproximar e ele começa a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disseram todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa. Então esse é o texto da bem-aventurança que todos nós conhecemos, que traz presente de como que a vida ela é dinâmica, ela se dá na simplicidade do dia a dia, no levantar, no saber agradecer, bendizer, por tudo aquilo que nós temos, pela tradição que herdamos, pelo mundo que temos atualmente, que é muito bonito, um mundo globalizado, por outro lado, que tem muitos problemas sociais, guerra, fome, miséria, mortes, violências. Então Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Não é a questão material aqui, mas a questão da simplicidade, de perceber o valor do alimento, de perceber o valor da cultura, de não desperdiçar aquilo que a natureza nos dá, de cuidar para que as futuras gerações também tenham esses elementos da terra. Então vamos cuidar mais, valorizar, não desperdiçar, compartilhar os alimentos. E desejar, quero agradecer a todos os nossos paroquianos pela doação espontânea, pelos alimentos doados, a catequese fez esse gesto solidário. Nós vamos distribuir para os nossos imigrantes que vêm muitas vezes desprovidos desses bens necessários para sobreviver. Mas ao mesmo tempo também rezar por aqueles 33 milhões de brasileiros que estão em insegurança extrema alimentar, os outros 63 milhões que têm dificuldades e não sabem até quando vão poder comprar o seu alimento, sabendo que o Brasil é um dos grandes produtores de alimento, para que haja mais partilha, menos desperdício, mais solidariedade entre nós. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, aqueles que sabem perdoar, sabem amar o próximo, uma comunidade não tanto julgadora, mas uma comunidade que se aproxima
do irmão e da irmã para viver a intensidade da vida. Bem-aventurados os que são puros de coração, que dão atenção às pessoas, que acolhem as pessoas. Hoje nós escutamos muitos ruídos, mas ouvimos muitos ruídos, aliás, mas escutamos pouco sinal de Deus. Escutar é deixar que esta palavra de Deus entre em nosso coração e em nossa mente. Bem-aventurados aqueles que lutam em prol da dignidade humana, da justiça. Temos vários fatos de mortes, perseguições no nosso Brasil, mas também no exterior, para que possamos nos alegrar dos missionários e missionárias, ministros que se doam em prol da nossa comunidade. Então, bem-aventurado é viver intensamente a nossa vida com fé e coragem. E diz Santo Antônio: esforçai-vos e fazei as pequenas coisas com alegria e com prazer. Não precisamos fazer coisas extraordinárias, mas fazer aquilo que é possível para o nosso irmão, para a nossa irmã, para que a comunidade se torne mais fraterna e mais humana. Um abraço solidário, que Deus nos ilumine, nos abençoe a viver intensamente a cultura da paz e a dinâmica do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno e até a próxima oportunidade. Programa Fé em Ação. Oferecimento Emplacar Fábrica de Placas.